Quem trouxe a Bíblia, abre em Mateus, capítulo 16, versículo 13 para frente. Vocês estão no amém ou na misericórdia aí? Acharam? Novo Testamento. Acharam, Mateus? Que a vocês estão folheando, abrindo ela de uma vez, assim, quando eu falo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos lá? Acharam, Mateus? Acharam? Achou? Capítulo 16, versículo 13. Ok? Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Palavra da salvação. É importante que a gente leia, né, as coisas, grife. Porque toda vez que a gente escuta a palavra de Deus, a gente precisa colocar-se no lugar deles. E essa pergunta hoje é direcionada a nós, né? Nós somos o novo povo, né? Nós somos os discípulos do mundo de hoje, né? Quando Jesus faz essa pergunta para os discípulos, é a pergunta que a gente chama de pergunta do meio do caminho. Porque Jesus não fez essa pergunta no início da caminhada. Quando Jesus pergunta isso para os discípulos, eles já tinham visto a multiplicação dos pães, já tinha andado sobre as águas, já tinha curado tanta gente, já tinha ressuscitado. Jesus já tinha feito tanta coisa, eles já tinham visto tanta coisa. A pesca milagrosa era tanta coisa. Eles já tinham visto Jesus dizer assim, já tinham visto que era uma pessoa, eu fico imaginando só, né, a nobreza, né, a forma de andar. Já tinham visto que somente o olhar dele calava, que ele tinha uma capacidade impressionante de até no silêncio fazer as pessoas mudarem. Porque quando eles trazem para ele aquela mulher pega em adultério, o que fez a turma correr não foi o que Jesus escreveu, foi o silêncio dele, fez a turma correr. Porque a capacidade que ele tinha de se encontrar com ele e ser colocado diante de si mesmo e diante de Deus. Esse homem que eles viram dizer assim: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Quem pode ter uma autoridade dessa? Eu, porém, vos digo. Então, quando pensou, será que ele é um dos profetas? Todo profeta que tinha que falar alguma coisa falava: assim diz o Senhor. Ele não. Ele dizia: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Com que autoridade alguém pode dizer isso, né? Que coisa devia ser vê-lo andar, né? Que espetáculo devia ser. Mas esse Deus que veio, né, Jesus aceita vir ao mundo para nos revelar um Pai. Revelar que Ele era Filho de Deus e que nós, por causa dEle, nos tornamos filhos de Deus. Por causa dEle. Então Jesus faz essa pergunta para os discípulos no meio do caminho. Nessa caminhada, nesse período que esse pessoal já tinha andado com Ele. E nós já escutamos essa frase inúmeras vezes: tu és o Filho de Deus vivo. Mas eu fico pensando, e para cada um de nós? Porque a nossa vida é uma rotina tão alucinada, que dificilmente a gente acorda, e durante o dia, ou na hora que levanta, lembra de Deus. Ou eu estou enganado? Porque tem que ter uma disciplina rigorosa, para que de manhã a primeira pessoa que você pense é nele, e não no emprego, ou no trabalho, ou na prova, ou naquele que você quer brigar, ou no que... Às vezes a gente acorda tumultuado, agitado, ansioso. Estou falando mentira? Xingando que tem sol, ou que tem chuva, que tem... Não é assim? Dificilmente a gente acorda, desperta e fala: bença meu Pai. Mexi inteiro a seu dispor.
dificilmente a gente lembra que temos uma pertença. Dificilmente. Tem que ter alguém que já tem que ter trabalhado muito a sua caminhada. Então eu fico pensando que Jesus vem até nós em qualquer estação da nossa vida. Ele vem hoje com você com 20, com você com 40, com você com 80, com você com 10. Ele sempre vem. Em todas as estações da nossa vida, Ele vem nos encontrar. Porque Ele quer nos libertar dessa vida meio mais ou menos que a gente vive. Deixar a gente numa vida de uma outra qualidade que Ele deseja. A gente preso no nosso ateliê, no nosso mundinho, achando que a vida é só isso. Não entendendo que fomos chamados a uma vida. E não entender o que significa ser filho do Altíssimo. E muito mais viver como sendo filho dEle. Aliás, isso já nem passa na cabeça. Como é que é esse negócio? Falar, viver como filho de Deus. A gente não pensa. Aí eu fico pensando. Todo mundo que encontrou com Jesus não saiu ileso. Os cegos enxergaram, os surdos ouviram, os paralíticos andaram, o morto ressuscitou. Zaqueu, que ele não falou nada, mudou de vida? Ou ele deu alguma ordem para Zaqueu? Nada. Ele tinha capacidade impressionante de colocar as coisas no devido lugar. Filó, mas eles encontravam com Jesus, ué? E a gente não encontra? De verdade, não encontramos? Quantas eucaristias nós já fizemos até nesse momento? Inúmeras. Quantas? 20? Ah, que bacana! Às vezes até mais de 20. E o que de verdade isso transformou em nós? De verdade. Nem a água ficou igual diante de Jesus, gente, virou vinho. Até a água virou vinho. E nós que entramos e saímos da igreja, qual é o impacto desse Deus vivo em nós? Vivo. Já pararam para pensar nisso? Se hoje eu leio a palavra e penso, de verdade, quem é Deus? Quem é Jesus na minha vida? Pessoa que viveu 2000 anos atrás, como é que pode estar fazendo alguma diferença para mim hoje? Sabe o que é interessante? A nossa vida espiritual, à medida que a gente vai lendo as coisas da palavra, a gente acha que já sabe tudo, já escutou tudo. Esse trecho eu já escutei, já sei até a resposta. Mas a gente não percebeu o impacto dele em nós, ou nem deixamos que ele tivesse um impacto em nós. Então a gente fica, dado que a nossa vida espiritual já está construída, e na verdade a gente precisa aprofundar na nossa vida espiritual. A gente precisa amadurecer na nossa fé. A gente precisa de verdade entender que Ele é o Senhor, e Senhor é Senhor. Viver com Ele como centro da nossa vida, e não à margem como Ele está. Então a gente não vive assim. Então olha como é que a gente é interessante a nossa vida. De repente, você está trabalhando, vocês estão lá no ritmo de vocês, eu no meu ritmo alucinado, vocês também. Vocês estão chefiando, governando, mandando acontecer, diretora, supervisora, gerente. E de repente você levanta na preguiça, fala, ai gente, que tédio. Reunião de novo, aguentar aquele povo de novo. E as pessoas olham para você e falam, o que você tem? Você fala, nada. Você está triste? Não. Mas o que você tem? Nada. Nada, como se fosse um amolecimento interior. A gente chama isso de assídia. É como se fosse uma preguiça. É aquela quando você não tem motivação, quando as coisas não te interessam, perde a alegria, perde o entusiasmo, vai vivendo por viver. Entusiasmo zero, sonho zero. É assim, vou levando. Desde quando Deus nos ensinou a ser assim? Trabalhamos sem nenhum entusiasmo, sem nenhuma alegria, sem nada, entramos e saímos dos lugares que estamos igualzinho. Você não deixou nenhuma marca legal em alguém, as pessoas não te viram e falaram, nossa, essa pessoa me contagiou. De onde que é essa alegria sua? Por que você está assim tão animada? Por que você tem essa preocupação em fazer o melhor? Por que a gente tem a preocupação de tudo que a gente faz fazer o melhor? O que o povo falava de Jesus? Esse homem faz tudo... Esse homem faz tudo o quê? Conta para mim. Direito?
Isso mesmo, é porque esse homem faz tudo muito bem. Isso mesmo, você está ensinando essa turma aqui. Esse homem faz tudo muito bem. Tudo que ele fazia era perfeito. Ele fazia bem todas as coisas. Será que o nosso trabalho também é feito assim? Porque o que nos motiva? Nós tínhamos que fazer a coisa para quem? Para Ele. Por Ele e para Ele. Mas como a gente deixa Deus à margem da nossa vida, Ele está longe de ser o centro, a gente não percebe, sabe por quê? Porque quando a gente tem sede física, é fácil perceber. Você está com a boca seca, uns têm dor de cabeça, você fala, não tomei água, você vai lá e toma água, fala, nó, que sede que eu estava. A sede espiritual, ela é dificílima de perceber. A gente não percebe que está com sede de Deus. Como diz o Salmo, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha carne deseja Deus. E nós já desaprendemos de desejar Deus. Então a gente vive sem desejo. Se essa vontade de verdade de conviver com Ele, hoje, vivo, de ver a experiência com Deus que eu chamo, Ele fala, oi, estou aqui. De dividir a sua vida com Ele, de entender que a vida espiritual não é um chapéu que está plainando em cima da cabeça de ninguém. Ela tem que estar aterrado na sua vida, na sua existência hoje. Entender que não somos feitos só de matéria. Entender que Ele nos convidou para uma vida que não vai encerrar quando eu fechar os olhos. Que uma hora eu vou estar diante de Deus e eu não me preparo para essa hora. Eu vou estar diante dEle. E diz a palavra que a gente tem que estar de pé diante dEle. Então, quando é que eu vou poder responder como Pedro? Tu és o Cristo, aquele que veio me transformar, aquele que veio me buscar, aquele que veio dar um sentido à minha vida, aquele que veio me dar uma razão para quem eu me levanto, aquele que veio me dar motivação quando eu saio da cama e falo, é por Ti, é para Ti, Senhor, que eu me levanto com essa disposição de somente de vos amar e vos servir. Que cada pessoa que eu encontrar hoje tem que sair melhor do que encontrou comigo. Porque a dívida que nós temos uns com os outros é do amor. E ninguém pode sair pior depois que encontrou conosco. Vai ter que sair melhor. Por quê? Porque é meu dever de cristão, porque foi isso que o Senhor me ensinou. E porque essa é uma forma de te amar, de revelar que o Senhor é o Deus vivo da minha vida. O que o Senhor seja sempre essa fonte de alegria, independente da situação que eu estou vivendo. Por quê? Porque eu sei que eu não estou sozinha. Porque eu sei que a vida é muito mais do que a gente possa ousar pensar. Que o que o Senhor está reservado para cada um de nós é muito mais. Que o Senhor veio nos tirar dessa vida de egoísmo, de fechado em nós mesmos, veio nos abrir para uma outra realidade tão maior. Veio nos libertar do mal, veio nos libertar, nos tirar do reino do pecado, de treva, para o reino da luz. Veio nos dar uma outra história, veio transformar todas as coisas. Mas como que é difícil pensar nisso durante o dia, não é? A gente não pensa. Então isso, a nossa vida vai sendo levada no mais ou menos. O quanto é difícil de verdade viver e ter esse desejo de Deus. Como é difícil reconhecer. Até que alguém percebe que a sua vida está parecendo água de chuchu, né? Rala assim, sem vontade de nada, sem um desejo, sem uma alegria. Nem um dia repete, nem um dia igual, mesmo que você faça o mesmo caminho, mesmo que você vá para o mesmo lugar, comece a prestar atenção, fala, o que é hoje que Ele vai colocar no meu caminho? Acorda e fala, qual será o desejo de Deus para mim hoje? Como é que será que Ele me deseja hoje? Como é que a gente precisava pensar mais nele, né? E levar a sério a nossa vida espiritual. A gente não leva a sério a nossa vida espiritual. E ela é urgente. É preciso que a gente comece a cuidar do nosso coração, da nossa alma, que não está sendo nutrida, não está sendo alimentada. Participar, fico imaginando, né? A paciência, a delicadeza de Deus, que nunca desistiu de nós. Permanece vivo ali, ó, só esperando a sua visita. Que cada um de nós que recebeu a Eucaristia, recebe Ele vivo. E pode conversar com Ele, pode chorar, pode contar um problema, pode Ele levar um problema e falar com Ele, qual a solução? Entregar e falar com Ele, Jesus, vim trazer isso para o Senhor, porque somente o Senhor vê.
Me dá o caminho, porque eu estou aqui somente para vos amar e vos servir. O tempo é curto. O tempo é tão curto, Senhor. Daqui a pouco o Senhor já me chama, acabou. Não me deixa passar ao largo da vida. Como é que nós vamos, se a gente não renova essa esperança em nós, nós renovamos isso no irmão? Não renovamos. E nós cristãos hoje temos que brilhar nesse mundo. Tem que ter um ponto de luz nesse mundo tão escuro. Não podemos ter medo. Jesus falou, não tenhais medo. Por quê? Porque eu estou aqui, hoje, vivo. Como eu desejo que vocês tenham coragem, assim como Pedro, de dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo que eu recebo na Eucaristia. Tu és o Cristo vivo ali, no sacrário, que de uma forma misteriosa está ali, encarnado. É uma forma misteriosa. Que eu não preciso de te ver, Senhor, o Senhor me vê quando eu chego. E conforme Ele diz, a alma é transformada a partir do momento que ela chega ali. Mas somente o Pai e o Espírito Santo sabem o que eu faço na alma de alguém que vai me visitar. Mas Jesus, mas eu vou ficar ali quanto tempo? Ele fala com o monge, não preocupa quanto tempo você vai ficar aqui. O tempo que você ficar aqui, o seu trabalho eu modifico. O dia que a gente aprender esse caminho curto, hein? O dia que a gente entender que a gente não faz as coisas pela força das nossas mãos, pela nossa sabedoria, pela nossa capacidade. O dia que a gente entender uma coisa que Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Mas nada é nada. Então, por dia que a gente aprender a pedir a Deus a graça da infância espiritual, e confiar nele como um menino confia de olho fechado, e dizer, Senhor, me conduza. O Senhor me chamou à vida e me ajude a vivê-la com a dignidade de filho. Me ensina a ser filho de Deus. Me ensina a viver da confiança, do abandono nas suas mãos. Sei que o Senhor vai me levar para os melhores lugares, mesmo que a gente passe problemas difíceis, situações difíceis que a gente não sabe o caminho, mas quem sabe? Ele. Essa confiança, esse abandono, essa entrega. Fala, Senhor, apenas sei que é caminho de mão dada. Se o Senhor sabe, está tudo certo. Mas para isso, não vamos conseguir que Jesus seja o Senhor da nossa vida, se a gente não tiver uma disciplina espiritual. Isso inclui a Eucaristia. Eu vou morrer falando com vocês. Vá à missa diariamente. Receba Jesus diariamente. Encontrem com Ele, permita esse encontro, como dizia Padre Pio, esse mistério, o Senhor em mim e eu em Ti. É mistério demais, porque o dia que Deus couber a nossa cabeça, Ele deixou de ser Deus. Esse mistério, imagina que Ele nos permite ser alimentado por Ele, isso é uma das coisas mais é o maior tesouro da igreja, é Jesus vivo, gente. Ele não foi embora, Ele permaneceu, isso é uma coisa alucinada. Imaginar que eu posso vir aqui conversar com Ele a hora que eu quiser, igual o povo conversava, só que eu não vejo, eu não pego nele. Mas eu venho aqui e falo, Jesus, vem cá te contar uma coisa. Porque ele já sabe, hoje ele conta de novo, e Ele tem paciência de ouvir. Ele é tão educado. Mas Ele jamais vai nos obrigar, jamais. Mas eu vou pedir a vocês, insistam nisso, peçam a Ele a graça. Filó não tem hora, já sei, vocês que lá na Santa Rita, tem missa às 6 horas da manhã. Tem missa que é 6h30, tem missa que é 7, tem missa que é 8, tem missa quanto é horário, de acordo com a sua agenda. Pergunta para Ele que Ele te dá o lugar. Confesse. Faça adoração. Veja a sua vida espiritual, leia a palavra, medite, para que você se encha. Para que a hora que vier as dificuldades, você saiba se posicionar. A hora que você tiver uma decisão para tomar no seu trabalho, que você tome baseado na palavra de Deus. Por quê? Porque você é filha dEle. Então, todas as nossas atitudes têm que revelar aquele que eu creio, aquele que é meu Pai. Era tão interessante que eles falavam que Jesus ficava como se estivesse no colóquio com outra pessoa. As coisas acontecendo, Jesus conversando. Com quem? Com o Pai. Passava horas com Ele conversando, horas. Passava noite adentro com o Pai dele. Porque tudo que ele queria fazer era para agradar o Pai. Fazer a vontade do Pai. Lembra do encontro dele com a samaritana? Os discípulos tinham ido buscar comida na cidade, quando chegaram, falaram com ele assim, Senhor, come alguma coisa? Ele falou, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. O nosso alimento é esse? Não, está longe.
A gente come 5 vezes por dia, 6 vezes ao dia, ainda tem fome. Mas é porque a fome que nós temos, que ainda não foi saciada, é a fome dessa relação tão íntima com Deus. E Jesus quer essa intimidade com cada um. Ele quer ser de verdade o Deus vivo, hoje. Quem é que faz esse movimento dentro de nós? É o Espírito Santo. Ele que nos coloca de pé, Ele que nos dá essa alegria, nos dá essa esperança, Ele que nos reanima, Ele que revive tudo de Jesus em nós, Ele que faz com que essa palavra vire vida para nós, é o Espírito Santo. E Jesus fala assim: chame várias vezes o Espírito Santo durante o dia, chame através do coração da minha mãe. Que quem sou eu para falar vinde Espírito Santo? Foi igual, mas eu falo vinde por meio do coração da sua amada esposa. Ele virá para pôr fogo em nós, Ele virá para nos colocar de pé de novo, Ele virá para nos dar vida, para nos dar coragem, para nos dar alegria, e fala: vamos caminhar, tem ainda muita coisa para vocês andarem, vocês ainda têm que testemunhar muito Jesus, nós temos que dar testemunho de que Ele é um Deus que não morreu, que Ele ressuscitou. Mas nós cristãos temos que estar vivos, não é? Não podemos ser aquele povo. A marca do cristão tem que ser a alegria. Temos que ser reconhecidos pela alegria. Eles têm que olhar e falar: gente, que povo é esse? Que felicidade é essa? Por que essa razão dessa alegria? Ela está sabendo? Não, por causa de Jesus. Não está enxergando direito uma situação, fala que Jesus está precisando do colírio que está descrito lá em Apocalipse. Qual é? Qual que é o colírio que abre os nossos olhos? Para ver. O colírio tem um nome, está escrito. O colírio é Jesus. Só Ele abre os nossos olhos. Como eu desejo que vocês tenham essa relação tão íntima com Deus, que Ele seja o único amigo de vocês, aquele que nunca vai te abandonar, aquele que nunca vai te deixar na mão, aquele que nunca vai faltar, nunca, sempre estará à sua espera, sempre vai te esperar, sempre vai enxugar as suas lágrimas, sempre vai te dar uma solução, sempre vai te colocar no caminho de volta, que a gente volta para Ele todo dia igual filho pródigo, erra, peca, volta, Ele está esperando, não é assim? Mas que a gente volte, fala: Jesus, Senhor, errei. Ele fala: que bom que você voltou. Ele não vai cobrar nada, Ele fala: que bom que você está aqui. Jesus, me ajuda no caminho, claro. Está aflito com o quê? Está com medo de quê? Está angustiado com o quê e por quê? Eu estou aqui. Como é difícil para nós assumir isso, né? Viver com esse Deus que se importa conosco. De verdade, Deus se importa com o detalhe do detalhe da sua vida. Ele se importa. Jesus não viu isso, eu te garanto que Ele viu. Não tem nada que passe despercebido aos olhos de Deus. Por causa de quê que eu posso falar isso? Por que eu posso afirmar isso? Arriscam? Por causa de quê? Por causa de quê? Fala, por que Jesus tem por nós? O que é a coisa mais linda que Ele tem por nós? O amor. O amor que Ele tem por nós é incondicional. O dia que vocês entenderem que vocês são filhos únicos dEle, é como se não tivesse mais nenhum no mundo. Mas a gente não usufrui disso e prefere ficar ali sofrendo, angustiado, pedindo opinião para os outros. Vai pedir opinião para Ele. Faz Jesus vir te contar mais um para poder me resolver o que é para fazer. Porque a única pessoa que vai resolver mesmo é o Senhor, porque todo mundo pode falar o que quiser. Enquanto o Senhor não falar, nós vamos ficar no mesmo lugar. Então decida por mim. Me conduza, me leva onde o Senhor quer que eu faça as coisas. Vamos junto. Vamos tomar frente a tudo isso. Me ilumina para tomar as decisões certas. O dia que Ele for seu melhor amigo. Você chega lá, chora, depois sai animado. Entrega os problemas para Ele, depois qual o problema que a gente passa a ter? Nenhum. Já entregou. Mas é preciso essa coragem. Solte as rédeas da sua vida. Deixa aquele que é vivo dirigir. Você vai ficar impressionado com o que Ele fará. Não tenha medo. Se solte em Deus. Se abandone nele. Fala: Jesus, eu quero viver de verdade essas histórias que a Filó conta. Eu quero viver de verdade como filho do Altíssimo. O pessoal fala: Filó, a verdade é verdade. Vai lá e conta uma coisa para eles poderem ver e deixa Ele fazer. É impressionante. Aliás, é maravilhoso. Deixa a gente sem fala. Você fala uma coisa para Ele e fala: Senhor, me ajuda. Às vezes muita coisa nem acabou de falar, a situação já teve. Abandona, é igual menino, mas não leve soluções para Ele.
Leve os problemas. Olha que coisa difícil, olha que proposta indecente uma proposta dessa. Traga para mim os seus problemas, a solução eu as tenho. Isso é maravilhoso. Um Deus vivo que eu posso vir, ser alimentado por Ele, ter energia para trabalhar o dia inteiro se eu não quiser comer. É um corpo que me carrega. Esse Deus que nos sustenta, isso é uma coisa maravilhosa, mas nós temos que começar a viver dEle, por Ele, para Ele, com Ele e nele. Isso não tem preço na nossa vida. Mas é preciso que a gente não tenha medo. Quanto mais vocês se entregarem a Deus, mais vocês terão. A relação com Deus é toda inversa. O que Ele precisa do que nós temos? Nada. Precisar de alguma coisa Ele não precisa. Mas Deus tem mais sede do seu amor por Ele do que nós temos sede do amor de Deus por nós. Deus tem sede de te amar. Ele tem sede. Então a gente precisa pedir a Ele, Jesus, aquele refrão do salmo que a gente rezou domingo, alguém lembra? Qual que foi o salmo de domingo? Qual foi o refrão que a gente falou com Ele? A gente pede a Ele aqui, que Ele não deixe essa obra que Ele começou inacabada. Nós somos obra das mãos de Deus. Cada um de nós é um sonho de amor dEle, pode acreditar nisso. A gente só existe porque é amado. Nós só estamos aqui nesse momento, até agora sentado, por causa do amor dEle. Se Ele não quisesse, nada disso aconteceria. Então, fala com Ele, Senhor, só começou essa obra. Me permita acabá-la. Vamos até o fim. O Senhor sonhou comigo para ser o quê? Fazer o quê mesmo? Me deixa concluir o que o Senhor sonhou por mim. Vocês vão ficar impressionados. Pode ser que Ele vire a vida de vocês do avesso. Tem coragem de dizer isso para Ele? Tem que ter. Falo que Jesus aproveita enquanto eu ando, falo, escuto e enxergo. Para o Senhor poder terminar o que o Senhor começou. Não deixa eu ir embora sem concluir o que eu vim fazer. Não deixa. O tempo é curto, ou tem que ser rápido também, porque o tempo é curto. Estou ficando velho, o tempo é curto. Vamos, acelera. Tenha coragem e deixa o dia na mão dele. Vocês vão ficar tão encantados com tanta surpresa, com tanta coisa que o Senhor pode. Nós não podemos nada, mas Ele pode. Então, o que eu desejo quando eu vejo essa profissão de fé é que Jesus possa de verdade ser Deus vivo na sua vida. De verdade, Ele possa enxugar suas lágrimas, acabar com seus medos, com suas angústias, com as suas crises de ansiedade, com tanta angústia, preocupado com o futuro. Nós não sabemos nem o próximo segundo. Segurança porque se eu tenho alguém que me ama como Ele é. Filó, mas você não sabe daquilo que eu desejo. Eu não sei não, mas Ele sabe. E se vai ser algo bom para a minha vida, Ele vai me dar. Se não for isso, Ele vai me dar algo muito melhor. Por que você afirma isso? Por causa do amor. Deus será incapaz de fazer alguma coisa de ruim na sua vida. Deus jamais te decepcionará. Ele diz para Catarina de Siena, eu cuido do verme da casca da árvore. O verme da casca da árvore. Como não vou cuidar de um filho meu? Como eu posso decepcionar o meu filho que confia em mim? Pensar nisso? Como eu posso decepcionar um filho que confia em mim? Como eu posso? Então aprenda a viver na confiança, igual menino confia. Igual menino que tem certeza que pediu, vai ter. Já agradeça. Fala, vem cá te trazer um negócio para poder resolver para mim. Vai trazendo tudo para ele, é uma beleza, aí você fica leve. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve. É leve. Quem carrega por nós? A gente é que tem ilusão que faz alguma coisa, Deus é que faz tudo. Dividam isso com o Senhor. Aprendam como eu gostaria de ter tempo de sentar com vocês. Para a gente conversar tantas horas sobre a beleza desse Deus vivo. Para que você nada coloque entre você e Deus. E que nada te impeça de fazer uma entrega definitiva a Ele. Se entregue e fala, Senhor, eu quero viver essa experiência de um Deus vivo. Do Senhor que viveu lá e que permanece aqui, que não nos abandonou. Que sabia que a gente ia ter força para chegar no caminho. Já contei isso para vocês, que isso é uma visão dos místicos, que na hora que depois que Jesus termina de lavar os pés dos discípulos, que Ele
veste de novo a túnica, quando ele assenta à mesa, diz que os anjos ficam paralisados. Que ele chama o Pai, e ninguém imagina. E ele pega o pão e pede ao Pai permissão para ficar em cada pedaço de pão, em cada gota de vinho. E ele falava, eu preciso permanecer com eles, porque se eu for, eles não conseguirão voltar para casa. Pode imaginar que amor é esse? Eu não posso ir, eu preciso ficar. Diz que os anjos ficam paralisados com o pedido que ele está fazendo, para que ele permaneça em cada migalha de pão, em cada gota de vinho, ele esteja inteiro para ser o nosso alimento, o nosso sustento, o amor da nossa vida. Até a gente poder dizer, ele é o meu amor. Ele é aquele que me basta. Tudo passa, Deus permanece. Esse que preocupa comigo, com cada detalhe, que sabe por que você chora, né? Que vai consolar suas lágrimas, que vai ter a solução daquilo que te angustia. Esse Deus que põe no colo, que carrega quando está pesado, que fala, estou aqui, não perturbe o vosso coração. Essa frase é de matar. Credes em Deus e crede em mim. Não perturbe o vosso coração. Eu não fui, eu permaneço. Nós temos muitos tesouros na igreja. Não abandone o maior tesouro da nossa vida, que é Jesus vivo. Venha vê-lo várias vezes, aqui no sacrário. Aonde vocês puderem ir, na igreja que vocês passarem perto, entra, fala, o tempo está corrido, chega lá e fala, vim só te dar um beijo, e sai. Se o tempo é só de um beijo, você não imagina o que você vai ganhar naquele beijo. Ela fala, vim só te dar um beijinho e estou saindo. É assim, é na corrida, na hora que pode. Quando eu trabalhava sábado e domingo, às vezes no domingo, como eu não conseguia a missa antes, eu ia para Boa Viagem fazer adoração. E às vezes o tempo era muito curto. E às vezes eu estava atrasado, chegava lá, o porteiro falava comigo assim, você veio assistir missa? Está muito cedo. Eu falava, não vim para a missa. Uai, então você veio? Eu falei, eu só vim dar um beijo em Jesus, eu tenho que trabalhar. Ah, então você veio para a feira? Não, não vim para a feira. Então você veio? Eu falei, é só para dar um beijo em Jesus? Aí por fim, quando eu chegava, ele falava comigo assim, você é aquela do beijo? Eu falei, eu sou aquela do beijo. Eu vim só dar um beijo nele e levá-lo para trabalhar, é só isso. É só dar um beijo, dizer, vim te ver antes de começar o dia, para que o Senhor vá comigo, para que o Senhor me ajude a revelar aos meus irmãos que não estamos só. Que então por isso, nós temos que caminhar com alegria, na certeza de uma presença que nos transforma. Que as nossas próximas Eucaristias possam nos dar a graça, de verdade, ter um encontro. Na hora que você receber a Eucaristia, fala, Jesus, eu quero ser transformada. Como até nem a água te passou ilesa e virou vinho, não me deixe receber uma Eucaristia em vão. Eu quero, de verdade, ser transformada. Eu falo que os santos de Deus era uma coisa tão impressionante, que São Bernardo um dia estava rezando, São Bernardo de Claraval, antes de celebrar a missa. Aí ele olhou para dentro da igreja e viu aquela multidão de anjos chegando dentro da igreja. E os anjos paravam um do lado de cada fiel. E abriam um livro e começavam a escrever. Ele falou, uai, além dele ver os anjos, eles conversavam, né? O que vocês estão fazendo? Ele falou, não, a gente escreve em ouro para aqueles que estão rezando com muito amor. A gente escreve de prata para aqueles que rezam com fé. A gente escreve com tinta para os que estão prestando atenção naquilo que estão falando. Que a gente reza sem saber o que está falando. E a gente escreve com água para aqueles que só rezam com os lábios. Então, que Deus nos dê a graça de cada Eucaristia ser um encontro, que Ele de verdade não permita que a gente permaneça cego, surdo e coxo, mas que Ele nos coloque a caminho e faça de cada um de nós, de verdade, um verdadeiro discípulo que possa anunciar o nome dEle a todos aqueles que não o conhecem ainda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu te convido a ficar de pé e a fechar os seus olhos. Quem tiver com a palavra de Deus, abra em Mateus capítulo 10. Versículo 28. No Evangelho de domingo, Jesus nos faz dois convites.
ele fala assim: não temais os homens, e fala: temei a Deus. Ele faz 2 convites para nos mostrar a diferença que existe entre uma coisa e outra. O medo é uma coisa que sempre fez parte da nossa vida, desde criança. E à medida que a gente foi crescendo, esses medos foram mudando, porque numa forma inicial era muito imaginário, depois a gente vai crescendo, vai descobrindo que às vezes tem medos mais reais, mas todo medo a gente aprendeu a enfrentá-los com o pé na realidade e na confiança de Deus. Mas hoje em dia existe um medo diferente. Está existindo um medo mais profundo. Existe um medo que tem gerado uma angústia muito grande, que é como se fizesse um vazio existencial. Há um medo. Esse medo é um medo de que talvez não exista nada além daquilo que a gente está vivendo, que a esperança é uma bobagem, que não há nada para esperar. Isso é influenciado pelo mundo que nós estamos vivendo. A gente vive num mundo que é de cultura nihilista. Então é um mundo absolutamente pagão. E que do seu lado, se você observar as pessoas que você trabalha, as pessoas que você convive, quantas de verdade creem em Deus? Muitas foram batizadas, muitas sabem que Deus existe, mas Deus lá e eu cá, a gente não faz diferença. Ele não entra na minha vida, nem eu entro na dele. Mas quantas de verdade que estão perto de você, que você tem liberdade de falar de Deus? Muito pouco, né? Vamos dizer que em alguns lugares, nenhum. Então, aquilo que vai vivendo no seu lado, que vai conduzindo as pessoas para um outro tipo de caminhada, vai gerando um vazio existencial. Então, um medo existencial, uma insegurança com o amanhã, uma insegurança com a falta de consciência do que é vida. Então, fica as pessoas vivendo uma angústia, e a angústia muitas vezes levando a tomar muito remédio, mas é por um buraco dentro da alma que elas nem sabem o que é. Chama-se ausência de Deus. Mas, por outro lado, nós que cremos, o domingo, Jesus nos desafia mais uma vez para o nosso testemunho. Nós somos cristãos, e cristão vai ser um grupo pequeno. Jesus começou com quantos? 12. Nós sempre seremos um grupo muito pequeno, a gente não precisa ter medo. Hoje nós somos um grupo muito reduzido no mundo, e vamos ser um grupo pequeno. Não precisamos ter medo. Isso é o que Jesus diz. Se vocês olharem na Bíblia, tem 366 vezes: não tenhais medo. Temei aquele. Quando ele fala de temer aquele que é o Senhor, não é o temer de ter medo de Deus, senão não tem coerência com aquilo que Jesus revelou, que ele revelou um Deus que é Pai, de amor bondoso, carinhoso. Esse é o Deus que a gente crê. O temor é o princípio da sabedoria, está escrito na Bíblia. O temor é uma reverência, um respeito àquele que é o Senhor. De tudo, o onipotente. Aquele que é o Senhor da vida e que o mundo está sobre a mão dele, mas o povo não sabe. Então, o temor a Deus, ele é o princípio da fé, o sinônimo de fé. Eu creio em Deus, e se eu temo, se eu tenho respeito a Deus, se eu sei na mão de quem eu estou, medo de que eu tenho. Para quem tem temor a Deus, não cabe medo. Então, por que a gente caminha com tanta insegurança? Por que ficamos tão ansiosos? Enquanto as pessoas numa ansiedade, preocupados, aflitos. Mas eu estou aflito com amanhã, estou aflito com o que vai ser de mim, com o que eu vou fazer, como é que vai... Falei, mas você crê em Jesus? Creio. Ué, mas então tem uma coisa errada. Tem uma coisa desconectada. Se você crê de verdade, pois você é filho único, porque ele te ama como ninguém, então tem medo de quê mesmo? De nada.
Ah, mas se ele não escolher aquilo que é bom para mim? Porque você não confia. Porque a gente, quando sabe que ele nos ama, o que ele vai dar de errado para você? Nada. É só você pensar em você com um filho. Você vai escolher alguma coisa de ruim para um filho? Nunca. Nunca. Assim é Deus conosco. Enquanto a gente não se convencer que a gente é filho único, amado, cuidado, a gente vai sempre ter medo, ter insegurança. Eu já falei com vocês que a nossa âncora na vida chama-se amor de Deus. Eu sou uma pessoa amada. Acabou. O dia que vocês descobrirem isso na vida de vocês, ninguém vai cercar vocês. Vocês vão começar a perceber como é que Ele cuida. É algo encantador ver como é que Deus cuida. E quando Ele diz não tenhais medo, é não ter medo. Por quê? Porque Ele é o Senhor. E mesmo quando você não está vendo, Ele já fez. Essa semana Ele fez tanta coisa linda que eu cantava dentro de casa assim: Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Posso andar despreocupado, porque mesmo aquilo que eu não estou sabendo, Ele já resolveu. Então eu falo, obrigado por tudo que eu vi, mas muito mais, obrigado por tudo que eu não vi que o Senhor fez, e eu sei que o Senhor fez. Essa confiança de estar na mão de um pai, que muitas vezes eu preciso de um colo, que muitas vezes eu preciso de alguém que me ampare, que enxuga minha lágrima, que me deixa angustiado com uma situação que vai acontecer, inseguro com alguma coisa, e fala, me entrega. Você está com medo de quê? Entrega para mim, que eu soluciono para você. Então, aprender a se abandonar, né? Quando a gente aprende a caminhar na intimidade com Ele, isso fica simples. Porque eu vou ter medo de quê? De nada. De absolutamente nada. Então, a gente não precisa se preocupar quando a gente é um grupo pequeno. A Bíblia está cheia de exemplos. Como é que Esther derrotou Amã? Lembra dessa história? Alguém lembra da rainha Esther? Que é uma mulher linda, que era judia, casou com o rei, iam matar todo o povo judeu, lembra disso? Exterminar o povo. O que Esther fez? O que ela fez? Nós estamos precisando de ler a palavra, né? Jejuou. Uma semana. Jejuou, orou com a turma dela, que eram as mulheres todas que ficavam com ela, se arrumou lindamente, e o rei ficou enfeitiçado com a beleza dela, falou, fala o que você quer, Esther. Ela falou, não, só quero te convidar para jantar comigo. Porque Deus ainda tem os planos inteligentes, né? Salvou todo o povo judeu. E tem tanta história maravilhosa na Bíblia. Uma das que mais me deixa encantada é a história de Gedeão, do século 12 a.C. Lembra dessa história? Reis? Primeiro Reis? Não? Ninguém conhece essa história? Gedeão era um líder, um guerreiro de Israel. E eles estavam em guerra. E Deus, ele rezando, falou com Deus, aqui eu tenho 30 e tantos mil homens para a guerra. Deus falou, não, mas Gedeão é gente demais. Senhor, mas você ouviu o tanto que tem lá? 30 e tantos não é nada. Não, Gedeão, pode mandar 20 mil embora. Mas, Senhor, você ouviu quantos tem? Gedeão, se eu deixar vocês lutarem com 32 mil, vocês vão achar que vocês ganharam por causa de vocês. Vocês vão entender que é a minha presença. Manda embora, Gedeão, 10 mil. Vai ficar só com 10 mil. Senhor, Gedeão. Gedeão, agora desce lá no acampamento para você conhecer como é que é os inimigos. Hein, Senhor? Vai lá, Gedeão, de noite. Se você tiver com medo, chama alguém, mas eu vou descer com você, Gedeão. Na dúvida, o que vocês acham que ele fez? Chamou um companheiro. A gente não acredita, né? A gente não acredita que ele vai junto, né? Gedeão, eu vou com você, Gedeão, mas se você tiver dúvida, leva o companheiro. Lá foram eles para poder verificar. Subiram apavorados com um tanto de gente. Senhor, só viu a quantidade? Vi, Gedeão. É muita gente, 10 mil é gente demais. Não dá, Senhor. Gedeão, eu estarei junto. A gente não entende isso. Aí, Deus falou com ele, Gedeão, manda os seus homens aqui para tomar água, e os que agacharem diante desse rio para tomar água, como um cachorro, ficarão. Quantos ficaram? 300. Gedeão queria a morte, né? Para lutar. Gedeão, agora vocês vão fazer o seguinte, Deus deu estratégia, mostrou o acampamento, cada vocês, os 300, vocês vão se colocar em pontos estratégicos que o Senhor mandou. O que eles tinham? Uma trombeta e um
uma tocha de luz. Puseram fogo, só assim. Só. Então, ao sinal de Gedeão, as trombetas vão tocar. O povo do acampamento acordou apavorado, que parecia que estavam invadidos, que estavam no vale, e eles em cima tocaram a trombeta, e a luz, eles acordaram apavorados, com as espadas, mataram uns aos outros. Tinha quantas espadas? Uma de Gedeão, que levantou e falou, venci. Ele não, Deus nele. Fizeram o quê? Nada. Mas para a gente chegar nisso, é um chão de falar, o Senhor fará. Eu posso confiar nele. Ele não negará. Mesma coisa de Davi e Golias. O que Golias falou com Davi? Vem cá que eu vou pegar sua carne, ser um frango, eu sou um gigante, e vou dar para os urubus comer. Vem, vou dar para as aves comerem. E os reis Saul falou com ele, você não dá conta, você não é capaz, é assim que o mundo fala com você? Se diante de uma dificuldade, o mundo fala, vai não, você não vai dar conta. Você não é capaz. Qual que foi a primeira atitude de Davi? Vocês lembram? Não. Davi colocou as mesmas coisas que o Golias colocou, se armou, colocou uma armadura, pegou arma, aí descobriu que não conseguia andar. É igual quando a gente quer fazer as coisas que o mundo faz, para poder vencer as coisas. A nossa regra é outra, porque nós somos cristãos. Qual é a nossa regra? Oração. A nossa regra é outra. Nós não vamos lutar com o mundo, com as armas do mundo. A nossa arma é outra. Porque somos cristãos. Hoje uma mãe me perguntava angustiada, como é que eu vou falar com a minha filha de 12 anos que ela não vai beijar a boca agora? Explica para ela, porque somos cristãos. Esse é o nosso argumento. Porque somos cristãos. Você não é do mundo, porque somos cristãos. Não é agora que você vai começar. Ou nós nos assumimos, ou nos posicionamos, ou vamos ficar igual a qualquer pagão. Nós temos que fazer diferença. Muito bem. Aí Golias desistiu, e falou com, Davi desistiu de colocar tanta armadura, e falou, eu vou, então, do jeito que eu posso ir. Com o que ele foi? Ele falou, vocês podem vir com tudo, e eu irei com o que ele foi? E eu irei com o nome do Senhor. Ah, que poder é esse? Ah, o dia que a gente acreditar, nós vamos ter medo de quê? De nada. Nada poderá ameaçar seu coração. Nada poderá deixar seu coração, as pernas bambas, porque você sabe na mão de quem você está. O único que sabe quantos fios de cabelo na cabeça nós temos. O único que sabe tudo que te angustia hoje. O único que sabe por que você está angustiado, aflito, nervoso, ou alegre, ou preocupado. O único que sabe. E o único que tem a solução. Isso é espetacular. E eu não sei se vocês leram alguma coisa de um cardeal que vai ser santo. O processo de beatificação dele já está em andamento há alguns anos. Eu já falei dele aqui algumas vezes, se chama François Xavier. Alguém já leu? Tem um dos livros dele que eu sugeria que vocês lessem, porque ele é fininho, fininho, não sei se custa R$10. Tudo de Deus é bom e barato. Chama 5 pães e 2 peixes. Ele era arcebispo em Xangai, e era um arcebispo espetacular, quando o comunismo chegou lá. Além de fechar as igrejas, pôr fogo em tudo, ele foi preso. E ele foi preso, não sei se 9 ou 11 anos. Inicialmente, ele teve várias fases, mas inicialmente não tinha janela na cela, no local onde ele estava. Muito bem. E ele passou por várias fases. Internou algumas vezes, morto, né? E ele conta, esse livro é interessantíssimo, porque ele fala que todos nós temos 5 pães e 2 peixes. E ele vai explicar. O livro é fininho, mas cada frase é um soco no seu estômago, porque ele é espetacular. E ele fala, você crê em Deus por Deus ou porque você quer as obras de Deus? É as obras ou é por causa dele? É espetacular. Então vale a pena ler. Ele foi libertado, e tudo dele era com Nossa Senhora, ele foi libertado num dos dias de Nossa Senhora, e trabalhou depois com João Paulo II, porque o cara era um fenômeno, era amigo pessoal de Bento XVI, e quando ele morreu de câncer, Bento XVI começou o processo de beatificação dele. O dia que vocês lerem, pelo menos esse livrinho dele, vocês vão entender. Ele celebrava na palma da mão.
dentro da cela, né? Então, vou deixar só água na boca para vocês poderem entender quem foi François Xavier. E esse homem um dia estava arrumando 5 pães e 2 peixes. Nas Paulinas eu tenho certeza que tem. Um dia ele arrumando a cama na cela, Deus escutou Jesus falando com ele assim: François, você é muito rico. Imagina, tinha nada, tinha uma cama para dormir, e que não era dele. Sou, Senhor? Muito rico, tinha nada, né? Levaram tudo. Não tinha nem Bíblia mais. Mas se o Senhor está falando, eu sou. Você é rico, François, você tem o meu amor. Porque se a gente tem o amor de Deus, se a gente tem Deus, a gente tem tudo. Nos falta essa consciência. Então, numa das fases dele, que ele estava preso ainda, o guarda que foi tomar conta dele era católico. Ele preso. E esse guarda ficou amigo dele demais. Né? Ele foi conquistando, ele era uma coisa encantadora. E ele foi conquistando. E esse guarda, por fim, facilitava para os seminaristas entrar na cela dele para ter aula. Ele dava aula escondido, 11h30 da noite. Ele ordenou vários padres, 11h30 da noite, terminava a ordenação à 1h da manhã. Diz ele que foram as ordenações mais longas. Imagina, os padres foram ordenados dentro de uma cela. Espetacular. Esse homem saía com ele para levá-lo para dar unção aos pobres, aos doentes, batizar, tudo escondido. Saiu os 2 de madrugada, porque ele estava preso. Como é que Deus cuida? Ele fala, o inimaginável. Deus colocou para cuidar de mim alguém que era católico. Tudo escondido, claro. Quando o comunismo era tudo escondido. E que esse homem tinha que fazer relatório. E por fim, esse guarda falou, eu vou fazer mais relatório do senhor, não. Ele falou, meu filho, senta aqui, se o senhor não fizer relatório, eles vão trocar você. E se colocar outro, como é que eu vou continuar minha evangelização? Então, eu vou fazer uma coisa. Ele falou, mas eu não sei o que eu escrevo do senhor. Então, fica atento. Eu faço o relatório, François fazia. Eu faço o relatório. Você copia e assina. Para que você continue comigo. E foi assim, até ele poder ser liberto. Então, porque Deus tem situações e faz coisas que ninguém pode imaginar que Ele faz. Por que Ele faz? Por amor. Então, o que nos falta? Diante desses pequenos exemplos que eu disse para vocês, o que te falta? Confiança. Por que você não confia em Deus? Porque você não o conhece. Por que você não o conhece? Porque sua vida de oração é sofrível. Porque você não tem vida de adoração eucarística, eu estou mentindo. Você não lê a palavra, você não tem Eucaristia diária. Então, como é que eu vou confiar num estranho? Não vou. Compreende o impasse que a gente fica? Então, enquanto a gente for cristão de domingo, da missa de domingo,